E aí, prevencionistas? Nessa videoaula eu vou falar sobre o PPRA, pontos importantes sobre o PPRA. Vamos começar pelo conceito. O que é o PPRA? É uma sigla que significa Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Não que seja um cronograma de atividades, mas o PPRA ele precisa conter um cronograma de atividades. Um cronograma de atividades que acontecerão visando a preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Esse é o objetivo de um PPRA. O PPRA ele não é laudo, ok? O PPRA ele não é laudo, isso aqui é extremamente importante destacar. Ele é um programa. Por isso que o PPRA está longe de ser um laudo, ok? Como é colocado em prática o PPRA? De acordo com o item 9.1.1 da NR de número 9, que trata acerca do PPRA, é colocado em prática esse programa através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes. É o que diz a norma de número 9, lá nesse item 9.1.1, falando da realização do PPRA. Ele acontece sobre essas 4 ações que eu falei aqui agora: antecipação, reconhecimento, avaliação e o controle da ocorrência de riscos ambientais. Ainda conforme esse item 9.1.1 da NR de número 9, o PPRA se preocupa com o meio ambiente, com a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais existentes no ambiente. Nesse próximo tópico, quais são os riscos ambientais? Nós vamos falar aqui, vamos citar os riscos ambientais que a norma de número 9 determina. Quais seriam esses riscos ambientais? Está no item 9.1.5 da NR de número 9. Diz assim: para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho, que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Então são estes os riscos ambientais. Como nós vimos aí na leitura, eles são agentes físicos, químicos e biológicos. Portanto, são 3 os riscos ambientais. Quem elabora o PPRA? Sob ordem do empregador, qualquer pessoa que tenha ciência da matéria, que conhece, que domina a NR de número 9, que fala sobre o PPRA, qualquer pessoa pode elaborar o PPRA. Isso está no item 9.3.1.1 da NR de número 9. Nesse próximo tópico que eu vou abordar aqui, nós vamos falar sobre o que é necessário para a elaboração de um PPRA. Primeiro, conhecer o ambiente. No item 9.1.2 diz o seguinte: as ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador. Ora, se é sob a responsabilidade do empregador, então ninguém melhor que o próprio empregador para conhecer o ambiente. É o empregador que conhece cada setor e também os trabalhadores que atuam naquele setor. Mas a pessoa a mando do empregador que conheça, que domine a NR de número 9, saberá elaborar o PPRA conhecendo bem o ambiente. Outro ponto importante para a elaboração de um PPRA é identificar os riscos ambientais. Então vamos recapitular: conhecer o ambiente, identificar os riscos. E quais são esses riscos? Nós já falamos nessa videoaula.
tem que ser pelo menos um dos 3 riscos que nós já falamos. Não se enquadra aqui risco ergonômico e nem risco de acidente. É preciso identificar os riscos ambientais, que são um agente físico, um agente químico, um agente biológico. Havendo um risco químico, por exemplo, qualquer um desses riscos, pelo menos um, já se faz necessária a elaboração do PPRA, existindo pelo menos um desses 3 riscos. Outro ponto importante nessa necessidade de elaboração de um PPRA. No caso de firma terceirizada, empresa terceirizada, o responsável ou representante da terceirizada, da empresa contratada para prestar uma consultoria em segurança do trabalho, por exemplo, o representante ou responsável deverá ir a campo, ou seja, deverá ir à empresa que contratou o serviço de consultoria em segurança do trabalho, para poder então conhecer o ambiente, identificar os riscos e aí então, havendo esses riscos ambientais, elaborar o PPRA. Não tem como elaborar um bom PPRA sem conhecer o ambiente, sem ir a campo, sem identificar os riscos ambientais. Outro ponto importante, estamos já caminhando para o final desse vídeo. O PPRA, ele serve como ponto de partida para a elaboração de outros programas. Num artigo do professor e também técnico de segurança do trabalho, Nestor W. Neto, ele fala sobre isso, quando ele trata do assunto do PPRA. É o ponto de partida para a elaboração de outros programas. E lá também nesse artigo, o Nestor W. Neto, ele cita um dos programas, o PCA. Então, outros programas podem ser criados, podem ser elaborados a partir do PPRA. O que não pode é descartar o PPRA, havendo esses riscos ambientais, ok? Não menos importante do que tudo que nós já falamos aqui, eu destaco o seguinte: PPRA aplicado é PPRA não engavetado. O que ocorre em algumas empresas é que o PPRA, embora bem elaborado, bem desenvolvido, o que acontece? Ele acaba sendo engavetado e não colocado em prática. Não é assim que deve ser, não é? Mas é o que tem acontecido. Em contrapartida, há empresas com mente mais aberta, onde a segurança do trabalho, a cultura da segurança é colocada em prática. O PPRA é aplicado, é colocado em prática. Parabéns para empresas que agem dessa forma. Não engavetam o PPRA, não colocam o PPRA para ficar somente no papel, não é verdade? Não basta elaborar o PPRA e ficar por escrito, tem que ser colocado em prática. Nas próximas videoaulas que virão, eu posso continuar falando sobre o PPRA, mas eu quis destacar esses pontos que nós tratamos acerca do PPRA. E nós vamos recapitular mais uma vez para não esquecermos. O PPRA, ele contém um cronograma de atividades. O objetivo do PPRA é a preservação da saúde e a integridade dos trabalhadores. O PPRA não é um laudo. O PPRA ele é praticado sobre as 4 ações, sendo antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência dos riscos ambientais no ambiente de trabalho. Os riscos ambientais são os agentes físicos, químicos e biológicos. Qualquer pessoa pode elaborar o PPRA a mando do empregador. Para a elaboração do PPRA é necessário conhecer o ambiente, identificar os riscos ambientais, ir a campo no caso da empresa que presta consultoria tendo sido terceirizada para esse serviço. O PPRA é o ponto de partida para a elaboração de outros programas como o PCA. O PPRA aplicado
é um PPRA não engavetado. É importante ter essa consciência de que o PPRA não deve existir para cumprir uma obrigação da lei, mas é preciso ser colocado em prática por qualquer empresa que tenha o PPRA elaborado. Dá um like aí e até a próxima, ok?